Ricardo tinha 48 anos quando acreditava ter conquistado o mundo. Morava em uma casa de luxo, dirigia um carro importado e jantava em restaurantes onde uma única refeição custava mais do que o salário mínimo. Seu telefone não parava de tocar e os convites para eventos ventilados chegavam diariamente. Era admirado, invejado e considerado um gênio dos negócios. Ele parou em frente a uma pequena loja de bairro, um mercadinho simples que lutava para se manter de pé. O dono estava com a cara fechada, observando as prateleiras vazias e os produtos desorganizados. Ricardo se aproximou e, sem pensar muito, começou a conversar com o homem. As primeiras semanas foram um verdadeiro teste de paciência e perseverança. Ele passava horas conversando com proprietários de pequenas padarias, mercearias e até bares, explicando a eles como poderiam melhorar seus processos com pequenas mudanças e estratégias de precificação. Cada negociação era uma luta para convencer os empresários de que ele poderia, de fato, transformar seus negócios. Não era fácil. Ele estava começando do zero, com nada além de um punhado de boas ideias e a fé inabalável de que a mudança seria possível. Mas aos poucos, ele foi construindo uma reputação local como o consultor salvador de pequenos empreendimentos, que sabia como transformar um simples negócio de esquina em uma máquina de lucro. Ele estruturou um método de consultoria escalável, algo que qualquer pequeno empresário poderia seguir. Era uma fórmula simples, mas devastadora. Ensinar os pequenos empresários a entender a dinâmica de seus mercados, a controlar seus custos de maneira precisa e a maximizar suas margens de lucro com estratégias que eram até então desconhecidas para a maioria deles. Seus primeiros contratos não trouxeram grandes lucros, mas uma coisa ficou clara: a necessidade de um serviço assim era real. Em pouco tempo, o conteúdo que antes estava restrito a uma base de clientes local foi espalhado pela internet. Ele criou um programa de mentoria para pequenos empresários, com módulos específicos sobre como sair da crise, melhorar o fluxo de caixa e criar uma estrutura de vendas que gera lucro real. Ele já palestrou em conferências internacionais, compartilhando sua história, não só como um exemplo de sucesso, mas como alguém que enfrentou a dor da perda e transformou isso em combustível para uma mudança colossal. Ricardo prova que a verdadeira riqueza não está apenas nos números de uma conta bancária, mas na capacidade de impactar e transformar vidas. Sua jornada não foi apenas sobre recuperar o que perdeu, mas sobre usar sua experiência para ajudar outros a conquistar o impossível. Ele também fundou uma ONG que oferece treinamento gratuito para empreendedores em situação de vulnerabilidade social, o mesmo tipo de situação que ele enfrentou, quando sentia que ninguém estava disposto a ajudá-lo. Não só recuperou o que havia perdido, mas agora tinha uma base sólida e um império reconstruído sobre um alicerce de sabedoria prática e execução implacável. Ele não vendia apenas consultoria. Ele vendia a ideia de que todo recomeço, por mais difícil que fosse, poderia se transformar em uma grande oportunidade de crescimento. Ele agora ajuda empresas a alcançarem seus próprios marcos de sucesso, ensina como reverter crises aparentemente insuperáveis e, acima de tudo, transmite a mensagem de que a verdadeira força está em nunca desistir. Sua jornada, que começou com o abismo da falência e da depressão, virou um farol de esperança para aqueles que acreditam que o fracasso é um ponto final, quando na verdade ele é apenas o começo de uma nova trajetória. E ele era a prova viva disso. Ele montou uma equipe para ajudá-lo a escalar suas operações e começou a dar palestras para empresários e startups, compartilhando sua história de recuperação e as lições que aprendeu ao longo do caminho. Seu nome começou a aparecer em fóruns, grupos e redes sociais, e as ofertas de consultoria online não demoraram a chegar. Ele estava aprendendo a negociar, a vender suas ideias e, mais importante, a confiar novamente em sua capacidade. Começava a perceber que o caminho para recomeçar era muito mais sobre a construção de confiança e autenticidade do que sobre os recursos materiais. O retorno de seus primeiros clientes, embora tímido, foi o combustível que ele precisava para continuar. Seu método simples e direto, baseado em estratégias práticas de gestão e precificação, começou a gerar resultados reais para seus clientes. Eles viam os lucros crescerem, a organização de seus estoques melhorava e a rotatividade de clientes aumentava. A palavra se espalhou e pequenos empresários começaram a procurá-lo em busca de soluções para seus próprios problemas. A sensação de impacto positivo era tão poderosa quanto o dinheiro que ele não tinha. Em poucos minutos, percebeu que o problema não era falta de trabalho ou vontade, mas sim de conhecimento. O pequeno empresário não sabia como organizar seu estoque de forma eficiente, não entendia de precificação e tinha dificuldade em atrair mais clientes. Nesse momento, uma ideia simples mas poderosa nasceu. Eu posso ajudar essas pessoas. Ele tinha experiência em gestão de empresas, sabia como aumentar a produtividade e melhorar a rentabilidade, mas nunca havia pensado em aplicar esse conhecimento de maneira prática e acessível para pequenos empresários. Era uma área que ninguém olhava, menos um mercado esquecido,
mas com potencial imenso para transformação. Só que por trás do sucesso aparente, ele vinha acumulando dívidas silenciosas, fazendo empréstimos para sustentar o crescimento acelerado da empresa e assumindo riscos sem planejamento. Lembrou-se de quando ajudava seus funcionários e colegas a resolver problemas simples de gestão, quando sua empresa ainda estava prosperando, mas agora ele não tinha recursos, dinheiro ou uma rede de apoio. Apenas uma ideia e uma fé cega em sua capacidade de fazer a diferença. Ao voltar para casa, Ricardo pegou um pedaço de papel e começou a escrever um plano simples, uma estratégia de consultoria voltada para pequenos negócios que lutavam como aquele mercadinho. Era um recomeço do zero, mas ele sabia que tinha algo que ninguém mais tinha. A experiência acumulada de erros e acertos que só quem já perdeu tudo poderia ter. Bastou a economia balançar, alguns contratos atrasarem, e o castelo de cartas começou a ruir. Sem dinheiro, sem apoio, e com a maioria das pessoas à sua volta ainda zombando do seu fracasso, ele não tinha mais o luxo de duvidar de si mesmo. Precisava agir. Cada passo, cada movimento seria uma batalha contra o peso do fracasso. Mas ele não tinha outra opção. Ele se agarrou àquela ideia simples de consultoria como uma tábua de salvação. Não havia espaço para hesitações. Em apenas 6 meses, a empresa que antes faturava milhões entrou em colapso. Fornecedores entraram na justiça. Bancos bloquearam suas contas. E o nome de Ricardo virou sinônimo de má gestão na praça. Sua falência foi exposta em jornais locais e programas de rádio, humilhando-o publicamente e transformando a admiração em desprezo. Aqueles que antes se diziam amigos desapareceram como fumaça. E ele descobriu da forma mais cruel que sucesso atrai bajuladores, mas fracasso revela quem realmente está ao seu lado. Depois do colapso, Ricardo se viu em um vazio absoluto. As manhãs eram marcadas por um silêncio ensurdecedor, não havia mais reuniões, ligações ou qualquer sinal de que alguém ainda se importava com sua existência. Cada batida do relógio pesava como um lembrete cruel de que ele havia perdido tudo. As contas acumulavam na caixa de correio. As ameaças de despejo se tornaram constantes. O homem que assinava contratos milionários passou a calcular cada centavo para comprar pão. A solidão foi o golpe mais brutal. Amigos que antes lotavam sua casa sumiram sem dar explicação. E até familiares próximos o evitavam, com medo de que ele pedisse ajuda financeira. As noites se transformaram em madrugadas intermináveis de insônia, pensamentos suicidas e questionamentos sobre onde havia errado. Ele chorava sozinho, lembrando dos dias de glória que pareciam ter acontecido em outra vida. A depressão o consumiu tão profundamente que a simples tarefa de levantar da cama exigiu uma força sobre-humana. Ricardo chegou a planejar acabar com a própria vida, convencido de que sua história terminaria ali, sem qualquer chance de redenção. Foi em uma manhã cinzenta, enquanto caminhava pela rua deserta de seu bairro, que Ricardo teve um estalo. Apesar de seu estado emocional fragilizado, aquela ideia acendeu uma chama dentro dele. A decisão foi tomada com uma clareza esmagadora. Ricardo iria recomeçar. Ele começou oferecendo seus serviços de graça para pequenos negócios em seu bairro. Ricardo não tinha escritório, então seu escritório era qualquer lugar onde ele pudesse conversar com clientes. Mesas de cafés, salas de reuniões improvisadas ou até o balcão de uma pequena padaria. Ricardo não se deixou abater pelas dificuldades. Cada não que ouvia o empurrava ainda mais para frente. Com o passar dos meses, a persistência de Ricardo começou a dar frutos. Ricardo, no entanto, não estava satisfeito apenas em melhorar um pequeno número de negócios. Ele sabia que tinha um potencial para algo maior. Ele começou a gravar vídeos explicando suas estratégias, fazendo tutoriais simples sobre como organizar um estoque ou como definir preços que atraíam mais clientes. Em 2 anos, Ricardo transformou sua consultoria local em um negócio que gerava múltiplos 6 dígitos por mês. Ricardo passou de um homem falido, sem esperança, para um mentor reconhecido, que não apenas mostrava o caminho para a recuperação financeira, mas também o caminho para o fortalecimento mental e emocional. Hoje, aos 55 anos, Ricardo se tornou uma referência de resiliência e estratégia para centenas de empresários e empreendedores ao redor do mundo. Além de seu sucesso financeiro colossal, Ricardo hoje se dedica a ensinar e inspirar outros a se reerguerem. Seu nome é agora associado à superação e ao impacto positivo. O legado de Ricardo é claro: não importa quantas vezes você caia, o que importa é o que você faz quando decide se levantar. Seu nome, antes associado à falência, hoje é sinônimo de coragem, reinvenção e a prova viva de que a vitória só vem para aqueles que estão dispostos a lutar, mesmo quando tudo parece perdido.